Fala galera, aqui é Quina do Mundo, novamente com vocês. Estou aqui com meus amigos Paulo Jabado e André Gomes. Eu sou o Thiago Januzzi. Salve galera! E aí pessoal, como é que vocês estão? Belezinha? Aguentando firme? Do jeito que dá, né? E aí, Bom, quando é que ele vai senhores. fazer a live do Quina do Mundo, hein, cara? Vai rolar, Porra, cara, vai rolar. Tá Mas todo só- mundo fazendo live, né, meu? Cara, eu só faço aqui do mundo se o Harry tiver tocando ao vivo Legião Urbana. Não, cara, para com isso, por favor, por favor. Ué, Você a já gente vai querer falar me de deixar coisa boa ou irritado? coisa ruim? Deixa eu beber um pouco primeiro. Cara, se for isso, vai ser a live você e ele, porque eu não vou participar. Não, é isso, galera. Deixa o artista ser artista. Afinal, a gente vai falar bastante sobre artistas. Exatamente. Bom, Sobre lives e até sobre o Harry. E o Harry, cara? Que história é essa? Ele tá com corona ou tá com dengue, hein, mano? eu acho que ele tá com os dois, cara, mas vamos ver. Então, rola uma tríplice aliança de doenças do Harry, porque ele já teve. Eu acho que ele já teve essa dengue aí. Já teve? O chikungunya, eu acho que ele. Não, ele teve ano passado, ele teve o dengue e o chikungunya. Que porra de água que ele tá tomando, maluco? Essa porra. Olha, eu acho que pra pegar dengue não é tomar água não, cara. É morar perto da água, é diferente, cara. Mas Mas, então, pô, ele tá não morando no centro. mano. Tá morando no centro, velho. Cara, O no que que ele centro tá não tem fazendo? água pra pegar... não tem água limpa, pelo Ele menos, tava na né? praia. Ah, Tava na casa dos só. pais? Tava. É, aquilo é uma nuvem de mosquito, aquilo lá, cara. Que isso, galera. Mas ele tava, ó, o dengue, a dengue, vai. O Harry, Bom, ele anda entre Osasco e Praia Grande, aí também, né? Melhoras pro Estimamos Harry. as melhoras pra ele, né, Isso, cara? melhoras. Harry, viva mais um dia, por favor. Ó, e novamente, se alguém quiser pagar o curso do Olavão, pode pagar pro Harry, cara, que a gente vai gostar bastante. Você sabe que tem outra opção, né, cara, que eu acho que talvez seja mais interessante, né? É o Masterclass lá daquele roqueiro lá, qual que é o nome? O Nando Moura. Puta que Nando pariu. Acho que Moura, cara, acho que velho. é pior. É o Mestres do É Capitalismo. muito pior, né? Mestres do capitalismo. Cara, diz que... Eu recebi aí na internet, aí eu li em algum lugar que o condenado pagou e é uma grana o curso Masterclass, né, cara? Né, é uma puta de uma grana. Diz que o cara pagou o negócio e aí foi numa entrevista de emprego, isso pré-corona, né? Vamos deixar bem claro. Ele foi lá e pôs no currículo dele que tinha feito a Masterclass, cara. Os caras entrevistando é lógico, né, cara? Caíram na gargalhada. Tá certo isso, mano? O Rafinha Bastos, aquele comediante, eu acho que ele fez o curso de sacanagem, sacou? Só pra ver a picaretice que era o negócio. Mano, isso aí é comprometimento com o trabalho, hein, cara? Puta que pariu, né? Porra, é coisa assim. Sei lá, cara, você tem que respeitar o cara por isso, hein? Mas tá 0,800 ou teve que pagar? Não, pagou. E é tipo um barão e meio, uma coisa assim, uma puta de uma grana. É, se alguém quiser pagar pro Harry fazer, fica à vontade. Daí, ó. Fique à vontade. Aí ele pode pôr no currículo dele e fazer uma entrevista de emprego, entendeu? Bom, voltando ao assunto, começando o assunto que a gente não começou ainda, né, do foco do episódio de hoje, a gente vê toda hora aí rolando uma porrada de live desses sertanejo aí, de um monte de artista, os caras enchendo a cara, falando um monte de bosta. E aí a gente pensou em chamar esse episódio sobre isso, dessa questão do entretenimento, né, de pão e circo. Só que eu acho que o nosso caso tá mais pra infecção e circo, né? Infecção física e da mente também, né, cara? Boa, vamos lá. Bom, beleza, infecção da mente, por que você acha isso? Porra, cara, fica esse monte de gente aí, né? Sei lá, o cara, eu não sei, o cara é um bom artista, um bom ator, tá? Por ele ser um bom ator e ser mais ou menos famoso, não quer dizer que ele é uma pessoa culta e interessante, entendeu? E aí você vê essas merdas, eu não sei, a única coisa que dá pra ver nessas porra de live é se o cara é um puta do medíocre, né? O puta do nó cego. Entendeu? É lógico que eu nunca assisti uma live dessa, né? E pretendo morrer sem assistir, mas puta que pariu. Eu, por acaso, ontem assisti uma live, mas era de um artista bom, né? Então, pelo menos isso, né? Não era sertanejo universitário. Mas o que é live? Live. ao Vai, vivo. porque a gente tá falando com uma galera. Tem uma galera que nunca viu TV na vida, tá? Que a vida deles é internet. Então, eles sempre viram lives. Porque Sim. os artistas, ou os influenciadores, ou os gamers... Porque assim, a gente tem lives de gamers, os caras ficam lá 6, 12, 8, 25 horas lá na frente do computador,
mandando ver num jogo. E isso é bem E uma famoso. galera assistindo foda. Isso aí dá maior público, maior audiência. Isso sempre rolou. Será que essa live. A gente tá falando de live só por causa de artistas? Porque assim, essa galera mais nova nem se ligou que isso é diferente. Porque, mano, eles sempre viveram nesse mundo onde os produtos, sei lá, os conteúdos que eles consumiam eram sempre ao vivo. Sempre na live. Não digo sempre, mas é mais comum. É bem comum. Porque, por exemplo, você falou de influenciadores, né? Tem vários canais, de YouTube principalmente, que o cara em paralelo, ele faz uma live lá de streaming jogando um joguinho lá, ou coisa do tipo. Cara, eu não consigo imaginar coisa mais chata, mano, na boa. Cara, é que nem você... Na boa, eu posso ser um dinossauro, cara, Não, mas... Então, mas ó, que pariu. eu acho que é a mesma coisa de você ir pra sorveteria pra ver os outros tomando sorvete, sacou? É isso. Ou seja, eu concordo, eu tô errado. Não é só chato, cara. É deprimente até. Mas ok, eu acho que assim, nesse caso não é algo que chega a me incomodar, sabe? Esse streaming de jogo. Bom, a gente vê futebol também, vai saber quão diferente é assistir um jogo de futebol. Porra, a Globo conseguiu no domingo passado, ou retrasado, se eu não me engano, pontos consideráveis de audiência transmitindo a final de 94 da Copa do Mundo entre Brasil e Itália, cara. Cara, a última vez que o Brasil foi bom em alguma coisa, porra, já faz 25 anos, mano. Ou 26 agora, né? Calma, a gente tá indo lá, cara. A gente vai chegar lá, pelo menos, a vice ou campeão. A gente vai ser ou vice ou campeão em mortes, hein? Já batemos 12 mil. Vamos nessa, hein? Você acha que o Brasil não é bom em alguma coisa? Ultimamente, em fazer cagada... Com certeza. Mas, mano, até quem faz uma bela cagada é bom no que ela E daí? faz. E daí? E daí? E daí? E daí, né? Puta que pariu, viu? Puta que pariu. Mas vamos lá. Acho que independente de ser live ou não, acho que o que mais me incomoda, na verdade, é o conteúdo dessas lives. Eu vejo aqui no prédio, eu escuto meus vizinhos, sempre que tem uma live famosa desses sertanejos, esses caras aí, a audiência é altíssima. E aí, eu acho que é equivalente você pensar, por exemplo, no Big Brother. O Big Brother nada é além de uma enorme live, né? É um aquário cheio de gente, né? Um zoológico humano, que fica ali 24 horas por dia transmitindo aquela galera. Eu acho que eu nunca assisti o Big Brother, um episódio inteiro. Eu posso falar uma coisa. Eu nunca assisti Big Brother por mais de 1 minuto. E esse 1 minuto, com certeza, foi sem querer. Eu tava andando no lugar, tava passando na minha frente. Realmente é o que simboliza a sociedade moderna, onde a inteligência vai pra morrer, cara. O único reality show desses que eu assisti, que eu achei engraçado pra caramba, era o do Sérgio Malandro. Que era o Casa dos Desesperados. Casa dos Desesperados. O Casa dos Desesperados. Você se lembra qual que era o prêmio, cara? Ah, não vou lembrar, cara. Porra, era R$1.000 uma cesta básica, mano. Que horror. Não. Isso é diferente, cara. Isso aí é a degradação humana é total, né, cara? E a gente ri, né? Pois é. Que pariu. Né? Então, mas isso que eu acho que é um dos grandes problemas, né? Que eu acho que a gente pode entrar. Não precisa nem ser agora isso, né? Não. Na questão dessa indústria cultural, né? Mais tarde eu quero até falar um pouquinho sobre a questão do approach do Adorno sobre isso. De como essa indústria cultural, ela, sabe, enfia garganta abaixo uma série de coisas que a gente não precisa, e é uma enorme cortina de fumaça, né? Pra distrair a gente daquilo que de fato é importante, né? Mas depois a gente vai pincelando esse assunto aí. Qual foi a primeira live da história pra vocês? Defina a live. Olha só. Não, eu acho o seguinte, não tem aquela coisa que a história não se repete, mas ela rima. Alguém falou isso aí, né? Eu lembro de ter visto em algum lugar. É uma frase interessante, né? Cara, quando você vê o pastor falando na porra do trem, isso é uma live, cara. Isso é uma live, tá? Você chegou a ler aquele livro do 10 Dias que Abalaram o Mundo? Não. Qual que é o nome do cara? Que depois fizeram um filme sobre a vida dele lá, o Reds é o nome. É um puta filme bom. Então, cara, ele narrou em primeira pessoa o Jack Reed, tá? Ele tava na Rússia quando teve a Revolução. E ele narrou em primeira pessoa, assim, ele foi lá e escreveu um livro. Aí os 10 Dias que Abalaram o Mundo não é sobre a Revolução, é sobre ele escrevendo, aparentemente, né? Ele narrando, cara. Aquilo é uma sequência de lives, cara. Entendeu? Chega o Lenin falando uma coisa, não sei o que outra. Então, mas tá. eu acho que quando a gente fala de live aqui, é uma mensagem transmitida por algum meio artificial, seja rádio, TV. Eu acho que senão fica muito amplo. Qualquer coisa pode ser live. Eu sei, cara, mas
Mas o objetivo é o mesmo. O resultado é o mesmo. Não, sim, mas eu acho Entendeu? que. Mas, ó, se a gente tratar dessa forma, eu acho que fica muito genérico. Não fica, cara. Porque senão, o que é? A live é só transmitido no YouTube. Entendeu? Não, mas se for rádio, não é. Entendeu? Se for rádio amador, não é. Né? Então, assim. É aquela velha pergunta, cara. É pizza ou sanduíche ou não é? Cara, mas por exemplo, um caso que a gente pode. Acho que se entraria, por exemplo, como uma live. A narração do Orson Welles que ele fez do Guerra dos Mundos. Ao vivo, que causou toda aquela comoção numa cidade que foi em New Jersey, se eu não me engano, né? Que o pessoal achou, de fato, que a Terra estava sendo invadida por marcianos. Sendo invadida, né? Eu acho que isso sim é uma live, né? É uma transmissão ao vivo, feita por rádio, no caso, né? No que seria, hoje, como o André falou antes, que o YouTube, ou o Instagram, o que seja, é o equivalente atual disso, né? Então acho que, não sei, acho que falar, por exemplo, o cara pregando no ônibus como uma live, não sei, acho que aí fica amplo demais. Sei lá. Pra mim dá na mesma, o objetivo é o mesmo, né? Mas se é transmissão, maravilha. Agora, a live precisa ter conteúdo? Precisa ter informação? Eu vou dar um exemplo. Semana passada, teve se eu não me engano, o cara é equatoriano ou argentino. O que o cara fez? Ele pegou, botou uma câmera mirada pro sofá. Estavam todos os personagens do Toy Story sentados lá, e a live dele foi assim, transmitindo ao vivo os bonecos do Toy Story pra ver se eles realmente se movem quando o ser humano não tá olhando. E aí o cara ficou 14 horas com isso, e no fundo tinha as musiquinhas dos episódios tocadas no piano, e cara, um quadrilhão de seres humanos perderam horas olhando o boneco sentados numa. Mas aí entra uma poltrona. questão científica, né, cara? Será que essa questão do Toy Story não é tipo o gato de Schrödinger? Entendeu? Pode ser. Ou seja, tem que ter um observador. Se tiver observador, ele fica. Ou aquele lá os anjos lá do Doctor Who. Pô, referência só boa agora, hein? Porra, mano. Tem que ter alguém observando, cara. Se não tiver observando, ele tá parado. Alguém. Se tiver alguém observando, e aí câmera é observação. Então. Em física, uma câmera é um observador. Então eles estão parados, cara. Estão sendo observados. Cara, mas me impressiona como essa galera tem tempo pra cagar longe, né? Porque puta que pariu, pra você ligar o seu YouTube, ou que seja, pra ver uma porra de um filho de uma puta filmando boneco do Toy Story, é impressionante. Cara, eu lembro que eu tava numa reunião, daquelas reuniões bem chatas, né, cara? Bem chatas mesmo. Aí eu vejo um amigo meu olhando assim, concentrado assim na mesa por uma caneta, assim, olhando assim, fazendo força. Aquele jeitinho, parecia que tá cagando assim, né? Aí eu falo, porra, meu, o que você tá fazendo, cara? Porra, depois da reunião, o que você tava fazendo lá? Não, eu tava tentando ver se eu conseguia mover a caneta com o cérebro, entendeu? Você tá assistindo Star Wars demais, velho. Não sei, ou a reunião era muito chata. Isso que eu ia falar, né, cara, essa reunião devia ser incrível, hein? Que puta que pariu. Bom, pelo menos ele disse que não conseguiu, né? Mas seguramente ele se divertiu mais do que prestando atenção na reunião, né? Não, eu fui torturado, entendeu? Cara, você falou disso de coisa inútil, só um detalhe aqui, eu lembrei, lembra do Tamagotchi? Puta que pariu. Tamagotchi. Explica aí pra galera que não sabe o que é isso. Bom, o Tamagotchi, ele era como se fosse um pet virtual, né? Você comprava uma espécie de um chaveirinho, né? Que era um minigame, em que você tinha que cuidar de um bichinho. Você tinha que dar comidinha pra ele, você tinha que botar ele pra dormir, você tinha que, sei lá, sabe, passar a senha do Wi-Fi pra ele. Eu não sei como é que era direito, né? Dar banho, limpar a bunda. Dar banho, limpar a bunda, foda-se. Mas era ridículo, um negócio bem idiota. E você podia até matar o bicho. E foi uma febre, né, cara? Foi uma febre. Mas o Tamagotchi já era inútil. Aí eu lembro um colega meu que ele tinha um Palm Top, lembra? Lembro. Ancestral já também. E ele baixou um aplicativo para Palm Top que era o Gibraltar. Era a sua pedra pet virtual. Pedra pet virtual. Vamos lá, corra sobre isso. O Tamagotchi não era um pet virtual? O Gibraltar era uma pedra. Você não precisava dar comida, não precisava dar banho, não precisava fazer nada. Era só uma pedra. Deixa eu ver se eu acho o Joaquim por aqui, cara. E de vez em quando aparecia uma rachadura nova, assim. Mais inútil que isso, bicho. Não, eu acho que eu perdi o Joaquim, cara. O Joaquim era meu pet de plástico aí, o ratinho. Ah, não faz nada, não precisa comer, não precisa limpar, não sei o que. Se eu fico puto, posso jogar na parede e ninguém me processa. Ou seja, tanto o Gibraltar como o seu pet de plástico são mais úteis do que muita gente que a gente conhece, cara. Exatamente. Inclusive o presidente.
Exatamente. Tem um aplicativo chamado Periscope, que é do Twitter. Ou o Twitter fez ou o Twitter comprou. Que é o seguinte: você fica fazendo lives do tanto que você quiser. Enfim, via o aplicativo. Cara, se você olhar esse aplicativo, a galera não para um minuto de ficar fazendo live. Januzzi, você lembra do churrasco Carapicuíba Barbecue lá na Catilanga? Sim, claro. Épico. Então, eu transmiti uma parte daquilo via Periscope. E, mano, deu um ibope do caralho, velho. A galera muda pra caralho. Foi o que a gente ficou falando em inglês? Exatamente, você e o Júlio. E o cachorro lambeu ficou lambendo a tábua de carne. A tábua de carne, a Carol ficou puta. Foi uma merda. Mas, cara, eu estava. Só pra dar um contexto pra quem tá ouvindo, né? Isso foi na minha casa antiga, que tinha uma churrasqueira. E a gente fazia uns churrascos épicos lá, né? Que todo mundo saia transtornado do rolê. E esse foi um especialmente épico. Um amigo nosso, Júlio, ele fez uma costela que foi sensacional. E no final, a gente fez esse vídeo aí. Falando inglês, sabe-se lá por quê. E resultou na cachorra lambendo a tábua de carne, sacou? Então... Mano, Carapicuíba Barbecue. Bom, mas pelo menos a coisa não foi tão assim porque vocês se lembram do bagulho, né? Lembro em partes, né? A gente lembra porque a gente filmou, né? Porque assistiu, né? Isso. Ai, caralho. Mas tem um outro agora que talvez você saiba mais que eu, que é o tal de TikTok. Que um monte de gente tá usando também pra fazer esses videozinhos. Eu não sei muito bem como funciona. Eu também não. E aí, André? Você quer o... TikTok. É chinês isso aí, né? Eu não sei de onde ele veio. É chinês. Mas esse é o novo YouTube, tá? Todo dia a gente tá... É porque assim, quando veio o que tinha? Você tinha aquele Snapchat, onde o intuito dele era você transmitir uma coisa, e aí isso em 24 horas ele ia pro saco. Então você não tinha como dar screenshot, print screen, nada. E aí isso aí era o maior disseminador de nudes. E aí o que fez? Facebook, né? Adquiriu o Instagram. Ele fez isso, ele pegou e fez os stories e começou a fazer a mesma coisa que o Snapchat fazia, como ele tinha uma escalabilidade maior e não era só ligado ao público 100% ou 99,9% adolescente. Aí eles mataram o Snapchat nessa de criar uma coisa nova. E é o que o TikTok tá tentando fazer. Lançou uma nova rede de vídeo também, e aí você tem 1 milhão de filtros, porque a febre hoje são filtros, e aí você pode ficar brincando e tal. Mas o diferencial deles são os filtros, então? O diferencial são as pessoas... E o que esses filtros fazem? Cara, sabe, desde botar a sua cara de cachorro na imagem, como você poder fazer umas mini edições e uns efeitos especiais que você não tem hoje em nenhuma outra plataforma, talvez nenhuma outra tão popular. Então a galera fica voltando, botando tinta amarelo, se transformando em monstro, se duplicando. A publicidade tá de olho nisso aí, mas ainda não chegou como algo útil, porque a galera lá da agência Social Medias, eles já estão achando... é grande, né? Eles já estão achando isso aí meio modinha. Mas vamos ver. Disseram que Twitter ia ser modinha, que tudo ia ser modinha. Vamos dar uma chance pra eles. Eu criei uma conta por trabalho. Nunca postei nada, vi algumas coisas meio diferentes, mas ainda não me pegou. Não quer dizer que isso não vai funcionar. Agora, funcionar. Vamos lá. Ou você... O que funciona pra mim? Porra, você monetiza uma coisa. Você cria um produto, você monetiza, porque você precisa viver de alguma coisa. O WhatsApp nunca conseguiu 1 centavo de nada. É uma das maiores plataformas de interação humana. E mesmo assim, eles não conseguem botar publicidade nessa porra. Virou algo tão pessoal que se você coloca uma publicidade, aquilo se transforma em algo que eles ainda não entenderam como algo que possa se perdurar depois que você coloca publicidade. Como é o Facebook, Instagram, YouTube e até o próprio Twitter. Mas como é que sobrevive então o WhatsApp? Então, o WhatsApp sobrevive porque quem comprou o WhatsApp foi o Facebook. Ele tem uma coisa, cara.
ele tem uma coisa que é mais importante do que o conteúdo não sei o quê, é os metadados, né, cara? Com quem você tá falando e de onde você tá falando. Admitindo que seja criptografado e o pessoal não consegue ver o conteúdo, né? Só é isso. Isso aí vale uma fortuna, cara. Vale uma fortuna. Só que não se paga. Se não tivesse uma grande corporação como o Facebook por trás dele, hoje não se pagava. Mesmo. Não tem como. Você tem uma quantidade absurda de troca de dados, informações, que você não tem um servidor. Se você fosse independente, você não teria como bancar um servidor para deixar isso em pé. Mas o fato é o seguinte, cara, a maioria dessas coisas, elas não se pagam, entendeu? Mesmo o Amazon aí levou quanto? 15 anos para ter lucro. Exato. Não sei quanto exato, Mas o que eu falei, hoje não paga. Hoje o WhatsApp por si só, se continuasse... Não, mas assim, será que, por exemplo, o Facebook se paga? Se paga por causa da publicidade. Será? Aí que tá a pergunta. Não, se paga. Porque o problema é o seguinte, antigamente, Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, pra você negociar lá no New York Stock Exchange, né? Você precisava demonstrar ter tido lucro no último ano, tinha um monte de critérios desse tipo aí, certo? Hoje em dia não precisa nada disso, cara. Então, como é que esses caras ganham dinheiro? É valorizando a ação. Isso é importante, isso é interessante. O Facebook é Nasdaq, né? Eu não sei. Mas tanto faz. Você certo? tem a marca e você tem o serviço. O Facebook tem uma puta marca, que tem um puta potencial, que tem muita gente conectada numa mesma plataforma, entregando dados para eles, que aí a gente viu o Cambridge Analytica, a gente viu a última eleição do Trump, onde esses dados... A gente viu a eleição do Brasil. Esses dados são muito importantes quando você consegue trabalhar eles. Hoje, com publicidade, eu consigo virar curva de negócio de cliente via Facebook, Instagram, ainda não via WhatsApp. Veja se é mamadeira de piroca, né? No WhatsApp. A mamadeira de piroca virou WhatsApp. A gente parou o Brasil... Os caminhoneiros pararam o Brasil via WhatsApp há 2 anos atrás. Pararam mesmo. Todo o movimento foi dos 2 caras, semanas, né? Foram 2 semanas e quase que a gente sofre até hoje. Isso é live? Isso é live? A gente tá falando de live ainda? Bom, é uma comunicação ao vivo, por um meio digital. Eu tava pensando aqui, qual foi a primeira live da história da humanidade? Então, eu acho que talvez as primeiras transmissões de rádio. Você acha que as primeiras transmissões de rádio... foram as primeiras lives? Novamente, né? A gente tá usando um termo bem amplo do que é uma live, né? Então talvez as primeiras transmissões de rádio tenham sido as primeiras lives. Mas se você quiser incluir imagem, aí seriam as primeiras transmissões de TV. Né? Essas seriam as primeiras lives da civilização humana. Não, acho que não precisa de imagem para ser uma live mesmo. Acho que não. Mas então, qualquer coisa que você faça ao vivo é uma live? É o que a gente tá falando, assim, eu acho que pra não ficar tão amplo, assim, qualquer coisa ao vivo que seja transmitida de maneira artificial, né? Não natural. Porra, então, mas... eu não sei por que você introduz o artificial, porque a gente tá fazendo aqui, é lógico, aqui tá fechado, a gente vai gravar depois, mas o canal aqui no Meet, o Jitsi, dava pra entrar qualquer um entrar aqui, a gente não impediu nada, certo? Então, tecnicamente, isso aqui é uma live. E uma live a partir de quantas pessoas? Então, tá bom. É uma live restrita, né? Não é restrita. Não tem restrição nenhuma. Não. A gente não colocou restrição nenhuma. Não tem restrição porque ninguém tá entrando. Não tem restrição também porque a gente não passou esse endereço pra ninguém. Então, eu teve um amigo meu que ele tava conversando aqui e o cara entrou no meio. Um maluco digitou errado e entrou no meio lá, assim, entendeu? Então, assim, Imagina se você tá fazendo uma live dessas mais íntima, erótica. Não, mas dá pra você criptografar, dá pra você colocar senha, não sei o quê. Né? Que a gente não tá preocupado com isso aqui, certo? Não, mas eu já imagino. Não, que bom, tá todo mundo vestido, viu, gente? Mas eu imagino vestido lá... daqui pra cima, né? Daqui pra cima, né? Eu já tô imaginando, sacou lá, o casalzinho já. Ai, tô com saudade de você, nossa. Você tá tão bonita hoje. Começa todo aquele sexo virtual. Aí entra o tiozinho. Eu não sei quem assustar mais, sacou? Se o casal lá que tá fazendo a live. Ou o tiozinho. Ou o tiozinho que vai ver o cara com a mão na jiboia, sacou? Que horrível. Não, mas é por isso que eu tô falando.
O conceito da live eu acho que independe da tecnologia, entendeu? A gente estaria fazendo a mesma coisa se a gente estivesse como a gente fazia antes de ter o fim do mundo, né? A gente ir lá na casa de alguém. É lógico que a gente poderia fazer isso num parque também. Não seria uma live? Mas aí entra na questão do ao vivo, né? Que nem um músico pega e começa a tocar no metrô ali, então isso seria uma live. É uma live. E até tem muito músico que tá fazendo isso na rua e tá transmitindo ao vivo, né? Falando nisso, falando em live, né? Que por bem ou por mal, essas lives que a gente tá vendo de Facebook, de Instagram, YouTube, elas substituem os shows, né? Os shows que o artista tá fazendo. Sim, é isso que acontece. Uma coisa que eu achei tão interessante, que eu vi esses dias, né? Que eu tava pensando aqui, e eu lembrei que em Brasília ainda existe o Cine Drive-In, que é um drive-in, um cinema drive-in bem clássico, daqueles que a gente vê em filme americano, né? E ele funciona, né? Eu fui recentemente. Funciona? Funciona. Legal. É. Porque aqui em São Paulo o drive-in tem outro significado. Não, sim, por isso que eu deixei claro que é cinema, tá? Não é motelzinho drive-in, não. Esse também tem sua função social. E o que eu pensei, porra, nesse momento de isolamento, o Cine Drive-In, porra, é uma puta saída pro mercado de cinema. Sim. O cara vai de carro, entra lá... Aí eu pensei, porra, puta sacada, puta ideia, né? Caralho, que bom que só eu pensei nisso. Aí eu só botei no Google Cine Drive-In. Tá todo mundo lá. Todo mundo tá fazendo. Todo mundo fazendo, né? Aqui, eu moro aqui do lado do estádio do Palmeiras, né? Eles vão transformar também, fazer uma adaptação pra fazer um drive-in lá dentro. Acho que pra até 300 carros. Legal. Achei legal pra caramba. Acho bem legal, cara. Vi que no Rio também vai abrir um drive-in novo, né? Então talvez seja um negócio novo aí. É que eu falo o seguinte, eu não tenho carro, eu me fodi, né? Você se fudeu. Pega o Uber, maluco. Pega o Uber, paga a sessão do Uber. Mas cuidado com o filme que você vai assistir, tá? Porque aqui em São Paulo, como você disse, tem outra conotação. O cara do Uber pode, né? Porra, sabe que tem... Sabe, olha, você tá falando... Vê se isso é uma live, cara. Um amigo meu foi com... Eu posso estar lembrando a história errada, mas ele tinha uma veraneio. Você se lembra da veraneio? Claro. Eu lembro, tá? Era o carro da rota, cara. O pessoal via uma veraneio, o pessoal ficava com medo. Ele tinha uma veraneio e a porra da veraneio tinha rodoar. Rodoar é aquelas coisas que entra no ar, você vê muito em caminhão. Diz que foi lá no drive-in, foi entrar lá no cantinho, né? A veraneio entrou, o rodoar ficou, né? E aí a veraneio não cabia inteira, então ficou lá meio que com metade do carro pra fora. Caralho, que tenso, hein? Existem lives do bem e lives do mal. Se a gente pensar, toda essa galera que tá fazendo live agora, tá fazendo por um motivo. Precisa continuar ganhando dinheiro. Tem muita live, rolou uma internacional há umas 2-3 semanas, onde vários artistas do mundo, internacional, cantavam uma coisinha, um trechinho, uma musiquinha, que foi uma das coisas mais chatas que já aconteceram na história moderna. E eu assisti essa. Você assistiu essa? Assisti, porque até Elton John, Rolling Stones, né? E tem muita gente famosa boa. Mas foi chato pra caralho. Foi chato pra cacete, velho. Foi muito chato. Não, aí teve uma outra lá que foi um monte de artista de cinema falar, né? E aí foi o que eu tava falando, cara. Mostrou assim, puta, esse bando de mané que, sei lá, pode até ser bom ator, bom músico, não sei o quê, mas é só isso, cara. De resto, mano, fica quieto, porque... Cara, coisa boa não sai disso. Sabe quem tá fazendo os vídeos que estão bem engraçados, cara? Não é live, exatamente, né? É o Arnold Schwarzenegger. Sério? Sério, ele tem muito dinheiro, não tem o que fazer. Ele tem uma puta de uma mansão, ele fica fazendo os videozinhos dele lá na mansão, né? Mas, cara, a porra dos vídeos são divertidos, velho. O Governator, o cara é muito figura. Você mostrou, Januzzi, você passou um link uma vez aí num grupo, não é o Schwarzenegger, é o... caralho, esqueci o nome dele, mano. Chuck Norris? Não, aquele maluco lá que abria a perna Van Damme. Negativa. Van Damme. O Van Damme. O Van Damme fazendo, mostrando um exercício, e o começo era, mano, como entrar num restaurante como um pica. Um cara pica, ser respeitado ao andar. E ele botava quadril pra frente, barriga pra dentro. Não. Ombro assim, um olhar meio esquisito. E o movimento, o movimento pélvico. Entra assim no restaurante. O movimento pélvico. O movimento pélvico era essencial da maratona de exercícios do Van Damme.
Não só mandei, cara, eu tô seguindo aqui. Eu fazendo todo dia os exercícios do Van Damme, maluco. E aí, já consegue abrir as perninhas já, cara? Porra, ainda não, cara, mas o movimento pélvico tá poderoso já, cara. Superou tipo uma quarentena, você é sua esposa, cara. Ó, isso aí. Isso é manter relacionamento, é isso? Agora tem live do mal, hein, galera? Fala de uma live do mal. Isso aí foi a live das Porra, lives. toda quinta-feira à noite tem uma, Isso cara. que eu ia falar. Não, mas a do mal mesmo, assim. Porra, primeira... que é mais a do mal do que a que o Dito Cujo faz toda quinta-noite, cara? Não, inclusive, só rapidinho, não querendo te interromper, André, mas não só é do mal, como, não sei se vocês repararam, ele tem uma estética meio talibã, né? Parece que ele vai. Parece que eles vão, sabe, arrancar a cabeça de uma pessoa depois ali. Não. Se inspirou no Bin Laden, né, cara? A estética é essa mesmo. Se fosse numa caverna, ele é indistinguível. É uma dialética toda meio amadora pra fingir que... Porra, eu não preciso de um mega estúdio do caralho pra passar uma puta mensagem. Que não é nenhuma puta mensagem, mas a galera se aproveita disso. Tem essa... Não, é a mesma história, é a história da caneta Bic, né, cara? É, da caneta azul. Que depois... Eu acho que nem era Bic aquela caneta, era. Foda-se, esse cara não merece nossa atenção. Uma live do mal é talvez o mais influente que tem, cara. Não, ok, isso aí do nossa semana a semana. Mas a primeira live que isso aí mudou, como o Facebook, por exemplo, liberava as lives, foi aquela transmissão de março de 2019, que um atirador fez uma transmissão ao vivo de um atentado às mesquitas lá na Nova Zelândia. Ah, sim. Lembram disso? Caralho. Cara, isso era exatamente um jogo, era igual um jogo. Não sei se vocês viram isso, mas, cara, eu não impressionante. Era igualzinho mas aí, um jogo em primeira pessoa, mas o cara tava matando geral, e ele fez isso durante horas. Foi umas 57 pessoas, uma coisa assim. Né? Cara, era impressionante. É algo foda, impressionante. Né? Foda. Quem quiser ver coisa ruim, procure isso. A gente não vai deixar esse link aqui. Nunca. Se você quiser, você ache, você procure. Não recomendo. Mas o Facebook mudou todas as diretrizes dele, algumas diretrizes dele sobre lives. Colocou gente pra pré-analisar uma live enquanto ela estava acontecendo. Mas quantos caras, cara, o que é? Eles vão ter que ter metade da população fazendo live e outra metade assistindo? Porque você fazer isso com algoritmo é bem difícil ainda. Não dá. O algoritmo não consegue ver isso. Então eles colocaram seres humanos em amostragem. De certo modo, não, talvez não nesse caso em particular, mas muito do que tá acontecendo aí só... Bom, é que aí sabe o que acontece? Como é que você vai decidir o cara fazendo live do cara jogando videogame? Exato. Em first person shooter de qualquer outra coisa. Exato. Realmente é um problema sério. Né? E neguinho deve falar, o pessoal deve falar asneira eu vou te matar, tem que matar, morrer todo mundo, não sei o que, cara. Isso é interessante, eu tenho um vizinho aqui, eu acho que ele joga, League of Legends, não é nenhum FPS. Tá. E, cara, assim, é um moleque, né, deve ser adolescente, mas as barbaridades que ele fala são impressionantes, sacou? Até eu fico assustado, eu falei, puta que pariu, tá rolando uma puta briga ali, eu tenho que chamar a polícia, sacou? Mas não, é um moleque jogando videogame. Semana passada teve foda isso, streamer desse, um gamer, que o cara tava lá jogando, mata vagabundo, de repente, cara, ele tava ao vivo, aí ele olha pra um lado, olha pro outro, calma aí tira o fone de ouvido, e aí rolando o tiro. Ele, caralho, vira pra alguém do lado, irmão, esposa, marido, sei lá, fala, deita no chão, e aí alguém falou pra ele assim, na hora que ele ia mandar alguma coisa foda no jogo, falou, caralho, você é filho da puta, você não mandou a parada. Ele falou, caralho, porra, tô deitando aqui, tá tiroteio, eu moro na favela, porra. E aí a live mostra ele deitando no chão, esperando o tiroteio passar. Caralho, que tenso. Foi foda. Vocês chegaram a ver um fenômeno lá nos Estados Unidos, que é to SWAT, o verbo. Então o cara foi swatted. Então eu faço o seguinte, você foi swatted. É o seguinte, eu chamo a polícia, falo que você tem lá no droga e chega a SWAT na tua casa. Puta, eu vi essa porra. E aí, assim, já fizeram algumas vezes, né? Não, e aí, acho que foi ano passado. Lógico, deu uma reação errada, não sei o quê, a polícia matou o cara. Não, sério isso? Sério.
Né? Sério. Aí o cara tá sendo... Aí tem duas coisas, né? O cara que fez isso aí, né? Que chamou a polícia, tá sendo processado por homicídio, né? Que tá certo. Lógico, mas, porra, lógico. mas caralho. Mas essa mania de chamar SWAT por qualquer coisa, meu, puta que pariu. Descer com tanque de guerra, metralhadora... Mas também a ideia de espírito de porco do caralho, né? Fazer isso, né? Não, isso é literalmente brincar com a vida dos outros, né, cara? Pra se fuder também, né? Você tá falando de live do mal e live do bem. Vocês não acham que essas lives de sertanejo que estão bombando aí pra caralho na rede não são lives do mal também? Por quê? As pessoas estão à toa querendo consumir um conteúdo que pra eles é agradável. Acho que não tem nada de ruim nisso. Tem umas coisas, por exemplo, tá rolando e aí, porra, tô conversando com o pessoal lá da agência, vários social medias falando sobre isso. Cara, a gente tá isolado, a gente tá consumindo mais álcool do que o necessário. Se bem que nunca não, álcool demais isso não é possível. Isso não é possível, consumir mais do que o necessário. E aí tem uns influencers que estão bebendo demais e fazendo merda demais ao vivo. Sabe, tem vários deles denegrindo a própria imagem. Sabe, é um castelo de cartas ruim do cara. Eles não estão conseguindo segurar essa onda. Uns tem ou não tem um motivo pra isso. Eu acho curioso, né? Porque a gente tem muita gente se fudendo com isso, cara. Então a gente não tá isolado, cara. Isso aí, inclusive, reforça o que eu vou dizer, né? Que eu vou voltar ao Adorno. Eu acho que a cultura de massa e essas lives, essas coisas, né? Elas transformam o nosso tempo livre em algo tóxico. Em que sentido? Por bem ou por mal, a gente tem mais tempo livre agora do que a gente teve em muitos anos. E em vez de a gente usar esse tempo livre pra gente fazer alguma coisa útil, sabe? Estudar, ler, se aprimorar em algo. Ler, exatamente. Crescer a gente fica vendo essas porra dessas lives aí de sertanejo bebendo, fazendo bosta. E assim, não tô querendo falar que eu sou um puta de um moralista e o fodão, não. Eu tenho um problema muito sério em me concentrar e fazer coisa útil aqui. Só que eu acho que esse tipo de coisa não ajuda. Sabe? Concordo. Não ajuda de forma alguma. Né? Ó, eu vou dar uma desculpa pro pessoal, porque é o seguinte, cara. Porra, eu sou classe média, então eu vivo mais ou menos bem, eu tô sozinho, então eu tô mais ou menos numa boa, né? Tenho meus confortos, tenho meu computador, tenho uma televisão, tenho uma... Agora, cara, imagine o pessoal mais pobre. Cara, mora naquela casa apinhada de gente, um monte de gente, com conexão ruim, não sei o quê. Mano, a gente não pode esperar muito. A condição dos caras é diferente, entendeu? Então por isso que eu tô falando. Eu não vou julgar automaticamente, eu acho. Mas o problema é o seguinte: o que a classe média tá fazendo, a classe média e a elite tá fazendo é exatamente o que os caras estão fazendo. Não, é isso que é o. Não, mas justamente, triste, né? Eu acho que você matou a charada aí, sacou? Não tô falando. Inclusive foi bem egoísta da minha parte de generalizar isso. Não. De maneira acidental. Não, eu tô falando eu tô falando da gente, sabe? Classe média. Né? Sim. Né? Você vê que, por bem ou por mal, né? Essa questão da cultura, da indústria cultural, a ideia, segundo Adorno, ela tem esse poder de imbecilizar as pessoas. Né? Você se distrai com aquilo te vende uma ideia, que inclusive também é a ideia perigosíssima, né? De que não existe luta de classes, que não existe... que todo mundo é mais ou menos no mesmo barco, sabe? As oportunidades estão aí para todos. E que não é verdade, né? É uma coisa que é bem falsa. Aí, só uma coisa também, viu? Eu não sou nenhum especialista em Adorno, não, tá? Cara, eu vou falar uma coisa. Eu vi uma live. Já ouvi falar no Adorno. Né? Eu li bastante Adorno na faculdade de História. Não, né? Eu nunca li, infelizmente. Mas eu não sou nenhum especialista, tá? Eu sou do máximo que nem o Antônio Prata fala, né? É meio intelectual, meio de esquerda. Tá, perfeito. Essa é uma classificação que funciona bem pra mim. Eu assisti uma live um dia desses que pra mim funcionou muito bem, que era um grupo de amigos lá de Brasília, uns ex-integrantes de uma banda que a gente teve quando a gente era adolescente, e eles tocam Raul. Pra quem gosta ou não gosta, e eles ficaram 2 horas tocando Raul lá, e eu fiquei assistindo aqui. O bom disso, não paguei um centavo, e 2, revi uma galera das antigas e escutei um som que eu gosto. Cara, 2 horas, super útil pra mim. Acho que, entendeu? Por isso que eu não sou contra e nem julgo lives de nenhum tipo de artista ou de segmento, porque, cara, eu tenho as minhas lives, eu assisto as minhas lives. Não, cara, ser contra, ninguém é contra, entendeu? Ninguém, acho que, porra, ninguém faz o que quiser, né? O pessoal tá em casa, a internet é tua, você faz o que você quiser.
Então, ser contra, eu acho que... Ninguém aqui é contra. O ponto não é esse. Isso acho que nem entra no mérito, né? É aquilo que o Januzzi comentou. Não daria pro pessoal estar fazendo algo mais enaltecedor, né? Entendeu? Novamente, não é pra fazer o tempo todo, né? Mas galera, porra... Senhores. Caralho, tá, é 24 horas por dia dos caras fazendo asneira. Mas, senhores, quanto tempo da nossa vida a gente fez algo enaltecedor, velho? Quase nada. Não é quase nada, cara. A gente está vivendo, tá dentro das nossas casas, com um clique. Uma quantidade absurda de coisas que a gente não gosta e a gente tem que saber filtrar isso e trazer o que a gente quer, mano. Mas, André, justamente, acho que esse que é o ponto, sacou? Ó, vou te falar. Não, mas assim, esse é o ponto. E aí, eu não tô falando assim, não é só das lives. Aí eu acho que é uma coisa que... E é uma coisa bem difícil, você de fato fazer algo útil da sua vida, sabe? Como eu falei, eu mesmo tenho muito problema, eu sou um cara muito desorganizado, né? Se eu bobear, eu fico o dia inteiro vendo vídeo do YouTube, lendo livro de RPG e ficção científica, sacou? Então, sim. Não é fácil. Mas eu acho que, assim, esse tipo de cultura não ajuda. Olha, eu posso... Mas não ajuda como? Não ajuda quem? Ou atrapalha alguém? Eu só não entendo. Assim, eu acho que a gente tem que chegar a um ponto aqui, até o final desse episódio. Né, cara? Não é questão pensar, é nocivo, não é... Por que a gente tá falando sobre isso, então? Cara, tudo em excesso é veneno. A água é venenosa em excesso, senão ninguém morria afogado. Então, o problema é o seguinte, eu acabei de lembrar de um negócio, eu acho que foi o Jeffrey St. Clair, que é o editor de um site que eu gosto muito, que é o Counterpunch. Eu acho que foi ele, mas posso estar enganado. Ele escreveu alguns anos atrás, né, dizendo assim, quando surgiu a internet nos anos 90, ele viu aquilo, veja, o cara é jornalista, jornalismo escrito, não sei o quê. Ele viu aquilo como a oportunidade da mídia alternativa. Ter opiniões diferentes. E no começo foi aquilo, cara. Então aí surgiu um monte de site com coisas fenomenais, tá? Fenomenais. O que aconteceu? E aí ele relatando, né? Chegou no anos 2000, pumba, desabou, cara. Desabou quando surgiu a rede social. E aí o que aconteceu? Cara, esses caras querendo fazer um negócio interessante, tratar um tema a fundo, ele pegava, fazia um puto artigo que você vai levar meia hora lendo, não sei o quê. Acabou isso aí, cara. Ninguém consegue mais ler meia hora, entendeu? Isso virou uma coisa rara. E esse que é o problema. Tá? Você vê isso em educação, por exemplo, a gente tem estagiário assim, como é que os caras estudam? Não é pegar o livro, fazendo... Eles ficam procurando no YouTube um vídeo que faça o que eles precisam fazer. Isso é generalizado. O pessoal não tem mais paciência para ir atrás. Se tiver mais do que um parágrafo, do que um tweet de 280 caracteres, porra, que ainda melhorou, porque antes era 140, né? Se não tiver isso, o que os caras vão fazer? Então, assim, existe um excesso de informação, mas o nobre, que é o processamento dessa informação no cérebro humano, diminuiu. Isso não tem como negar. Eu não sei, eu acho que o problema é esse. A gente, como sociedade, e cara, todo mundo tem esse negócio. Porra, qualquer coisa mais a fundo, a gente não tem mais paciência pra isso. A internet, cara, introduziu várias possibilidades e várias coisas. E a gente ainda não sabe lidar muito bem com isso. Eu acho que vai mais uns 10, 15 anos, já vai ter uma geração que cresceu sobre isso, a gente vai chegar num novo normal. Eu não sei, o que vocês acham sobre isso aí? Cara, mas aí eu acho que volta o que a gente falou antes, né, em outro episódio. Agora mesmo que a gente está vendo a revolução digital, né, com toda a sua força. Sim. Né? Então, o que eu vejo é que essa parte de conexão, essa conectividade social vai aumentar mais, né? Só que, de certa forma, o que a gente observa é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um acesso de contato com o planeta inteiro, né? Isso faz com que as pessoas fiquem mais isoladas. No meu ponto de vista, pelo menos. Não, eu não tenho dúvida. Isso aí, a gente ainda não sabe lidar com isso. Antigamente você tinha, por exemplo, um editor de jornal, um editor de televisão, não sei o quê. Cara, você pensa no poder que o cara tinha. Sim. Ele tinha um puta de um poder de saber o que as pessoas vão ouvir ou não. É lógico, podia ser usado pro mal, podia ser usado pro bem. Na média, era usado como um filtro aí, então você já sabia o que esperar. Agora, cara, qualquer imbecil aparece na net e tem acesso a milhões de pessoas. E lembre-se, hein? Vamos ser bem claro, certo? Pensa no cidadão mediano. Metade das pessoas são piores do que esse cidadão mediano. A gente tá afogado no mar de informação. Então, mas aí que você vê, né, o recrudescimento, o surgimento novamente dessas forças, dessas teorias da conspiração muito loucas, anti-vaxxer, terraplanista. Porque sempre vai ter um idiota falando sobre isso, uma série de panaca que vai cair nessa, sabe?
Antes ele tava sozinho em casa, né? Se ele quisesse, ele ia ter que descobrir um newsletter aí em algum lugar, um fanzine em algum lugar, alguma coisa desse tipo, né? Que tem 20, 30 pessoas, quando bem sucedido tinha isso, né? Um newsletter tinha isso, um bem sucedido. Tá? E agora, meu, eles podem se reunir, né, cara, toda semana. Não, isso então, aí... o que você tinha de um... Eu acho que a parte até assim inofensiva, entre aspas, da coisa. O problema é que você tem até... Não exemplo, é, cara, calma. Por isso que eu falei entre aspas, né? Porque você vai ter também, por exemplo, ascendência de grupos neofascistas. Antigamente esses caras estavam sozinhos. Hoje eles conseguem se organizar. Eu acho que aí, na questão dos fascistas, né? Cara, a gente tá falando muito fascista hoje porque os caras estão falando coisas abertamente fascistas. Mas se você vê, assim, ao longo Porra, quando eu era moleque, porra, do que tinha de fascista é que ele não se identificava como fascista, certo? E a gente era meio generoso com os caras. Mas as asneiras que a gente ouve falar agora, eu sempre ouvi falar. O racismo absurdo, o machismo imoral aí, né, homofobia exacerbada, cara, sempre teve. E não aumentou agora. Ao contrário, diminuiu. Eu não digo que aumentou, não falei que aumentou. Eu falei que agora tem voz. Não, eu sei, não. Organização. Sim, eu concordo. Né? Sim. É que a gente fala assim, fica parecendo que agora aumentou. Não. O que acontece é que esses caras estão se articulando, né? Exatamente. E aí que é o perigoso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que move mais a gente? O ao vivo, é uma live, ou é o inédito? Eu fiz essa pergunta porque, cara, uma das maiores audiências da TV, hein? Coisa que os milênios nem sabem o que é. Aquele quadrado lá com seus... Né, que fica na sala onde seus pais ficam assistindo o Jornal Nacional e aquela merda toda. Novela, né? Só esclarecendo. Por quê? Cara, uma das maiores audiências da TV foi a final... Na verdade, o penúltimo e o último capítulo do Game of Thrones, por exemplo. Cara, não era ao vivo, mas era inédito. Audiências esportivas só vale se for ao vivo. Não adianta se for inédito, tem que ser ao vivo. O que pra vocês, Paulo Januzzi, atrai mais, um ao vivo ou um inédito? Pessoalmente, inédito. Cara, essa é uma boa pergunta, né? Eu concordo, acho que o inédito, sim. Mas, por exemplo, e aí que tá o negócio, você fala do jogo de futebol. Se você for assistir, sei lá, o jogo de curling, você não tá nem ligando pra quem vai ganhar, faz diferença estar ao vivo ou não? Cara, eu acho Depende. Acho que curling não faz diferença. Pra mim não faz, eu vou ver, é curioso. Então, mas eu acho que curling, bicho, desculpa, não faz diferença na vida de ninguém, velho. Não, eu tô falando o seguinte, por quê? Porque vamos pegar futebol. Vamos falar de futebol, certo? Porra, a gente tem um investimento emocional enorme nisso, cara. Eu não tenho ido muito em jogo, hoje em dia eu nem acompanho. Mas, cara, eu fui em centenas de jogos, eu fui no estádio, né? Centenas, várias centenas. Então, porra, você tem um emocional investido nisso. Então, E vamos ser direto, cara. Se você chegar lá no almoço com o pessoal, porra, você só pode... A única coisa que você consegue falar que não vai dar briga séria é futebol. Ninguém tá interessado em falar em mais nada, assim, falar, né? Dependendo do almoço, né? Então, só uma pergunta aqui, que eu acho que pra mim não é tão importante, mas pra quem estiver escutando, é uma pergunta essencial. Pra qual time você torce, Paulo? Porra, eu torço pro Coringão, né, mano? Porra. André. Ok, então podemos encerrar hoje. Obrigado, senhores. Até a próxima quina do mundo. O que é? Você é Bambi, né, mano? Cara, você deve estar falando com o Januzzi, porque eu sou tricolor, mas. Pô, é Bambi do Rio, é Bambi do Rio. Não é do Rio, pô. É Bambi do Rio. Ó, e vocês, ó, fiquem espertos aí que eu torço, bicho, pro Gamão do Povão de Brasília, cara. Gama. Alviverde do Cerrado, pô. Foi bom, eu tô sendo eu respeito. Eu respeito, cara. Entendeu? Você torce pro time local. Time pequeno, isso aí merece respeito. Gamão isso do é Povão. Importante pra caralho. Durante muito tempo, com a minha banda, a BMBC, eu só tocava usando o uniforme do Gama, cara. Ah, legal. O foda é que tem muito verde, não é verde? É verde e branco. É verde também. É verde e branco. Verde é foda, né, cara? Mas... Aqui, Coliseu, lembra? Lembra não, né? Mas já estudaram essa porra. Coliseu, a primeira grande live da história. Digo... o maior número de pessoas. Porque, beleza, o Coliseu reunia, era para ser um lugar onde você tinha o maior número de pessoas juntas para algo. Sim. Tá? Vocês já tiveram a oportunidade de ir no Coliseu? Sim, felizmente sim. Não foi. É bem interessante. Cara,
Cara, é fenomenal, assim. A gente tem sempre aquela vista externa, assim. Porra, é um bagulho, cara, que tá em pé até hoje. É uma porra de um estádio grande, cara. É animal. E se você pensar que eles faziam assim, até... É impressionante. Tinha uns combates aquáticos que eles alagavam o fundo do Coliseu pra entrar barco. Sim. Um negócio muito louco. E aquilo lá, cara, foi inaugurado quando? Eu acho que foi em 70, 71 depois de Cristo, né? É por aí o negócio. É algo assim impressionante. Não, é muito louco. Mas o Coliseu, André, acho que você mencionou um ponto interessante, né? Porque a gente falou, né? O nome do episódio é Infecção e Circo. E circo. Essa expressão do pão e circo, panem et circenses, né? Ela foi mencionada a primeira vez por um poeta chamado Juvenal, na Roma Antiga. E a grande reclamação dele era justamente essa, que os romanos estavam deixando de ser que eles deveriam ser, aí entrando na parte cívica, a parte do heróica dos romanos, e davam atenção somente para a diversão, sabe, da cultura fácil, né, do Coliseu, dos jogos e coisas do tipo. Curiosamente, né? Continua. Então é justamente isso, e eu acho que tem muito a ver com o que eu tava falando antes, sabe? Eu acho que... Sim. Eu não sei se... Não, mas é curioso que o conservador fala isso até hoje, né? Sim. Boa. Ou seja, o discurso é o mesmo, né? A gente passa 2000 anos e eles falam a mesma coisa, né? A degradação dos costumes. Porra, se os caras estão degradando o costume, toda vez... Faz 2.500 anos que você fala de degradação dos costumes, né? Vocês estão degradando desde a Grécia e Roma Antiga. Puta que pariu, a gente deve ser um verdadeiro lixo, né, mano? Mas faz todo sentido com algumas cosmogonias, né? Por exemplo, os próprios gregos, né? Que acreditavam que a gente estava numa era de um humano inferior, né? Você não era mais a Era de Ouro, né? Você já era um humano, não era o primeiro humano, é um humano mais fraquinho, mais degenerado. Sim, mas é que a gente continua diminuindo, continua degenerando, né? Porque toda geração, desde aquilo, fala que as coisas antes eram melhores e tudo. Ué, você tá mais distante do Jardim do Éden, cara. Então você vai degenerando. É verdade. Inclusive o DNA, né? Com certeza. Porra, cara, a gente tem que fazer um episódio sobre Gênesis, hein? Eu acho. É um excelente tópico. Mais uma coisinha aqui. Esse é um excelente tópico, hein? Que a gente tá falando de live, de transmissão, de uma série de coisas, né? Eu pergunto pra vocês, qual foi a primeira live humana interplanetária? Essa é uma boa pergunta, né? De propósito ou não? Tanto faz. Aí foi a primeira vez que se transmitiu onda de rádio pra fora, né? Exatamente. Rádio, depois posteriormente TV, né? Por mais que as ondas de TV e rádio, eu dei uma pesquisa rápida sobre isso, mas é interessante, né? Porque por mais que você esteja transmitindo isso de maneira bem descontrolada, mesmo que alguma possível inteligência alienígena encontre isso, dificilmente isso vai ser assim, eles não vão ouvir a rádio, né? Eles não vão ver o vídeo da TV. Vai ser mais como uma assinatura de tecnologia. Então, hoje em dia não. Você acha que não? Hoje em dia não, porque a gente tá criptografando tudo. E criptografar, porra, quer dizer que você não consegue entender o que tá dentro. Ou seja, é um sinal aleatório. Então, ou pseudo-aleatório. Então passa como ruído. Passa como ruído. Boa. Não, isso eu tô falando. Procura teoria da informação, é a área do conhecimento. Tem lá um... esqueci o artigo do cara, é um famoso aí. Que ele meio que tornou um negócio matemático. Então, pra entender basicamente, né? Como é que a gente sabe que uma coisa tem conteúdo ou não? Só quem sabe entender aquilo. Então, vamos imaginar que eu tenho assim, olha, eu tô falando com um piloto, tá? Eu só tenho 2 mensagens que eu vou mandar pra ele. Decola ou pousa. Não interessa que na mensagem que eu mando decolar, ele vai ter que fazer 1 milhão de coisas. Eu posso só dar a mensagem assim e aí chegar uma informação, sei lá, um vídeo de 2 GB. Mas isso só tem duas possibilidades. 1 ou 2. Na hora que você criptografa as coisas, tá, você está fazendo para as pessoas não entenderem. Então isso aqui é de fato, cara, é uma maneira de você gerar ruído. Tá? Até um jeito de você... Eu vou até fazer um experimento no computador, pegar um sinal, um arquivo qualquer, pega um vídeo ou uma música, não sei o quê, criptografar ela e usar ela como uma fonte para números aleatórios. É lógico que é um pouco mais complicado, porque para você mandar uma mensagem por internet, por exemplo, vai ter que ter um cabeçalho, ter uma parte estruturada. Mas a mensagem em si é ruído. Entendi. Então, o que seria, quando a gente fala assim, que seria identificável como uma assinatura tecnológica? Quando a gente fala aquele set, que foi... Então, essa é uma excelente pergunta.
Essa é uma excelente pergunta. Talvez é complicado dizer isso. Quando o SET, né, o Search for Extraterrestrial Intelligence, ele não está procurando essa assinatura de inteligência. Ele está procurando mensagem que os caras estão querendo enviar de propósito. Então seria... Ou seja, ela tem que ser simples. Tá? E aí eu acho que é uma coisa que seria a resposta a outra pergunta, né? E sistemático. Que a primeira live proposital talvez seja tipo a mensagem de Arecibo, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Então, assim, o que o SET procura é uma mensagem de Arecibo alienígena. Não sei se procura. Ele procura, porque a gente mandou a mensagem de Arecibo lá em 1974. Isso. Cara, e mandou tudo. A gente jogou pra geral tudo que a gente tinha. Mandou código de DNA, cara, números, da onde a gente estava mandando, qual era a estrutura do corpo humano, qual era a estrutura básica de DNA, números binários, cara. A estrutura do sistema solar. É a seguinte, não é só a informação dele, né? Onde a gente estava, quem nós somos, como nos destruir. Sim, mas o problema é o seguinte, como é que você interpreta isso? Então, ele mandou numa estrutura. Então, por exemplo, manda primeiro uma coisa bem simples, manda uma sequência, por exemplo, de números primos, certo? E aí vai crescendo. Aí, opa, isso é informação. Aí você vai decodificando. Tem um negócio que é muito interessante, né? No Jornada nas Estrelas, Star Trek, tem lá o tradutor universal, que permite todo mundo falar com todo mundo. E alguns episódios, né, aparece aquela coisa que quando o tradutor não funciona ou dá pau. Tá? E aí tem várias coisas. Mas eu lembro que eu li um livrinho há muito tempo atrás. Agora, como é que você... A questão é... Tudo bem, então o que seria o tradutor universal? É um aparelho, é uma tecnologia, um hardware e software, que aprende linguagens muito rápido. Agora, se você aparece com alguém que nunca... é outro planeta, não tem base nenhuma, como é que funcionaria isso? E eu li um livrinho de Star Trek, aí muitos anos atrás, eu era moleque, que ele fez um negócio bem interessante. Toda vez, assim como você tem um transponder, por exemplo, no avião, que emite informação, então toda vez que uma espaçonave encontra com outra, ele já transmite um monte de informação que já vai ensinar para o tradutor universal do outro cara a tua linguagem. Então começa a mandar, sei lá, números primos, aí alfabeto, som... E aí ele vai crescendo, aí se o cara tem uma tecnologia suficiente, ele vai conseguir interpretar aquilo e vai aprender a tua linguagem. Só um negócio que eu achei uma ideia muito boa, um desses livrinhos bosta que tinha por aí. Inclusive são poucos episódios mesmo que mostram o tradutor não funcionando, né? Inclusive no Discovery, Star Trek Discovery apareceu no momento, foi um dos poucos momentos que salvou aquela série pra mim. Eu sou crítico dela, não sou muito fã. Eu não achei ruim não, Não, eu achei medíocre. Tem aquela... Tem um episódio... sei lá, mais ou menos. Eu gostei de algumas coisas. Não. Tem um episódio icônico da nova geração que justamente é um tratado de linguística, o negócio, né? Eu acho que você já mencionou ele aqui. O Darmok, um negócio assim. Eu acho que você mencionou já no episódio anterior. Talvez. E aquela coisa, eu acho que foi aquele Sapir... eu acho que foi o Sapir, que foi um dos primeiros grandes linguistas que teve, que disse o seguinte... Porra, se a gente conseguisse se comunicar com o leão, né, a gente não teria o que comunicar com ele. Ou algo do tipo. Não, mas faz todo sentido. É tão diferente, é tão diferente a existência, tudo que o cara tá falando. Agora imagine um alienígena, né? Exatamente. Bom, e aí, algo mais sobre lives e coisa do tipo? Cara, quando a gente falou a história do pastor, que eu comentei o negócio de pastor falando, não sei o que, né? Eu lembrei da história do pastor ator gay, pornô gay. Como é que é? Alguns anos atrás aí... Cara, o negócio é meio bizarro, assim, é meio difícil de entender. O cara era ator pornô gay passivo. E aí fez 300 filmes, ganhou prêmio, entendeu? Tipo, tinha recorde no Guinness, que você enfiar um cone de segurança no rabo. Coisas desse tipo, né? Puta que pariu. E aí o cara abandonou aquilo, né, Por que eu lembrei disso? Pra ficar fazendo live live, segundo minha definição, né? Na porra do trem, do CPTM. Ficar dando sermão lá no CPTM, né? E assim, aí tava entrevistando o cara, né? Daí eles falaram, não, porque... E você é gay, né? Porque você é um pastor, você é gay? Não, eu não sou gay, eu sou hétero, tudo. E aí, um tempo depois, perguntou... e aí ele tava pensando em voltar a fazer o negócio, porque não conseguia ganhar de suficiente no trem, né? Fazendo sermão na linha do CPTM.
E aí ele solta uma pérola, cara, que essa é demais. Ele vai lá e fala assim, ó, eu sou hétero, mas eu adoro o meu trabalho, que é ser ator pornô gay. Porra, cara. O cara é hétero e adora o trabalho dele de ser passivo, ator pornô gay passivo. Não, mas eu pagaria muita grana pra ver uma live desse cara, mano. Eu não pagaria nada não, cara. Uma live de um ator pornô gay... Não, o pastor. O pastor, ator pornô gay passivo? Exatamente. Você pagaria? Não, ele falando, cara. Eu pagaria, cara. Eu pagaria. Ah, eu tô de boa, hein, cara. É uma espécie de é o Bruno Surfistinha, né? Ou, sei lá, Bruno Surfistinha, né, cara? Uma coisa assim. Lembrei de um negócio aqui rapidinho. O que eu falei, mencionei o Adorno algumas vezes aqui, né? E a gente também tem sempre falado do Olavão, né? Não sei se vocês ouviram uma do Olavão. Porra, o Olavão não pode faltar. É relativamente recente que o Olavão falou que quem escrevia as letras dos Beatles era o Adorno. Ah, não! Porra! Essa é famosa, o Adorno que era o... Não, e curiosamente, né, o Adorno era um cara... Começou como músico, né? Família de músicos eruditos. O plano original de carreira dele era ser músico. Era ser músico, né? E ele era um cara que desprezava cultura popular, a música pop, né? Exatamente. Ele era totalmente contra, mas foi ele que fez as músicas dos Beatles. Dos Beatles, né? É um nível. Não, é assim, cara. É um nível de alucinação que é impressionante, velho. Cara, você acredita nisso, você acredita em qualquer coisa, cara. Porra, Coelhinho da Páscoa, Terra plana. Qualquer coisa. Qualquer bosta, velho. Terra plana. Astrologia, homeopatia. Quina do mundo. Você vai no show da BMBC, né? Porra, será que eu vou ter que dar uma procurada aqui, né? Sobre o Olavo de Carvalho e homeopatia, cara. Deixa eu fazer uma busca aqui. Bom, deixa eu falar mais uma coisinha aqui. Que eu acho que não tem muito mais a ver com a live, mas que eu lembrei. Que a gente falou dessa indústria cultural e tudo isso. Eu lembrei do Ariano Suassuna. Vocês conhecem o Movimento Armorial? Não conheço. É uma iniciativa, principalmente dele, né, de preservação e incentivo, né, à valorização da cultura popular do Nordeste, né, principalmente de Pernambuco. Porque ele via a indústria cultural americana, principalmente, como uma forma de dominação, né? São palavras dele, né? Fala que os Estados Unidos, quando quer dominar um país agora, não precisa mais mandar tanque de guerra e porta-aviões. Ele manda, sabe, sei lá, a Lady Gaga. Manda Hollywood, cara. Manda o Mickey Mouse. Manda Mickey Mouse. Inclusive, só falando do Adorno, o Adorno via o Walt Disney como um dos americanos mais perigosos vivos na época, né? Mas ele não era um simpatizante do nazismo? É umas partes mais polêmicas que tentam apagar da biografia do Disney, né? Mas tudo bem. Bom, se bem que, vamos ser honestos, nos anos 30 quase toda a elite era simpatizante do nazifascismo, né? Assim como no Brasil hoje, quase toda elite é simpatizante do mesmo jeito. Pois é, só mudou o nome da coisa. Acabei de achar de um tweet lá do Olavo de Carvalho. Ah, não, mas não é o... Puta, eu acho que é um falsificado, peraí. Mas lê aí. Tá, é um tweet aí, o cara que usa o nome do Olavo de Carvalho, porque eu sei que o nome dele é diferente, não é... os livros clássicos de homeopatia, por exemplo, as matérias médicas de James Tyler Kent, William Bork e Leon Vanier. Isso foi uma das leituras mais impressionantes que fiz na minha vida. Mas não acho que isso, novamente, não é o Olavo de Carvalho, então eu não achei nada sobre ele falando de... Não, mas sem problema. De homeopatia. O Olavão sempre Cara, entre astrologia e terra plana, cara, homeopatia é até coisa séria, né? Mas o Olavão sempre vai ser tema nosso, cara. Então, eventualmente, a gente vai falar sobre isso. Bom, senhores, algo mais sobre as lives? Acho que tá legal aqui. Só uma última pergunta aqui, que eu falei. Eu assisti uma live ontem. Vocês assistiram alguma live recentemente? Eu não assisti a live porque eu assisti depois. Mas é uma live que foi gravada, né? De programação, coisa assim, né? Então é coisa técnica. Ah, mas legal, pô. É uma live, e é útil, entendeu? Pra mim, me ajudou pra caralho. Boa. Eu assisti algumas até. E você, André? Nisso aí. Eu assisti aquela que eu comentei mais cedo, sobre aquela galera do SOS Toca Raul lá de Brasília, e só. Mas isso é legal pra caralho, entendeu?
Isso é legal pra caralho. Ah, foi bom, ver uns colegas. Foi bom, entendeu? Você vê a galera que você... Porra, isso é normal, isso aí Bebi, interagi, cantamos lógico, juntos. Lógico. Mas eu tenho que... Mas o maior tipo de live que eu assisto são as lives de aniversário dos amigos, né? Ah, lógico. Então, a gente não pode esquecer isso, cara. Tá todo mundo querendo... E, cara, vou falar uma coisa aqui. Paulo, você mora sozinho, certo? Moro sozinho. Você não tem contato na sua casa com mais nenhum outro ser humano ou alguém que te visita, familiares, namorado, alguma coisa? Não, eu tô... Novamente, a minha quarentena não tem sido muito estrita, porque eu tô fazendo trabalho para ventilador pulmonar, né? E aí eu tenho que ir no laboratório para fazer as medidas. Mas quando eu não tô fazendo medida no laboratório, eu tô preso em casa. Então, aqui eu tô sozinho mesmo, e não tem ninguém, assim, não tem porra nenhuma, assim. Falo com vocês, falo com alguns amigos, falo com meus pais pra família via internet. Uhum. Mas fora isso, ninguém, assim. Mas é o que eu tô te falando, mas eu tenho ido lá 2-3 vezes por semana no laboratório para fazer medição. Antes que o pessoal vai falar, é medição para ajudar o pessoal que está projetando e construindo o ventilador pulmonar, tá? Então é algo justificado, vai. Boa. Januse, você tá com a Carol, com a Misterra aí. Legal, eu tô com a Liz, com a Mariana, ok. Tem uma galera que, mano, não tem absolutamente ninguém e tá realmente vivendo sozinho. É uma galera que vai 1 ou 2 vezes a mercado ou a farmácia por semana, o resto tá dentro de casa, vivendo de lives. Isso deve ser... Pô, maravilha, vivendo cara. Mesmo. Eu acho que isso aí é uma puta de um recurso pra eles. Cara, tem várias empresas que estão disponibilizando psicólogos para as pessoas que estão nessa situação e realmente moram sozinhos. A gente está em São Paulo, isso é muito diferente de Brasília. Aí eu acho que o Januse vai entender isso. Pô, quem é de Brasília ou foi para Brasília, mas as pessoas são todas de Brasília praticamente. Aqui em São Paulo, eu chego lá no escritório, tem 50 pessoas, 45 pessoas não são de São Paulo. Mentira, 35, vai. Não sou. Cara, que coisa bizarra. Você tá falando a capital do país. Quer dizer, você tem um monte de gente de população flutuante, cara, que vai pra lá, faz o trabalho, volta, se aposenta e vai embora. Que coisa... Eu tô surpreso com esse teu comentário, cara. De Brasília não tem isso. Contato com pessoas de fora que moram e vivem. Eu não tinha isso... Em Brasília, como tem em São Paulo. Isso é bem verdade. Isso é bem verdade. Não, velho. Porque Brasília tem muito político que vai pra lá, só que os caras são de segunda a quinta, terça a quinta. E outra coisa, Paulo, essa população... E os assessores, é um mar de gente, cara. Mas essa população flutuante, e não só flutuante, os que moram lá, os assessores, parlamentares, que eles moram, eles não vão lá só de segunda a quinta. Sim, sim. Né? Normalmente, o que acontece é que essa galera meio que socializa-se entre si. Eu recentemente, numa das últimas idas a Brasília, eu fui num churrasco. Perfeito. Que era justamente isso, era uma galera, todo mundo de fora, sem exceção, não tinha um brasiliense ali, e todos trabalhavam com política. E os Puta, cara, eu consigo imaginar os caras se reunindo pra falar mal de brasiliense, cara. Cara, no caso ali, eu não vou citar nomes, nada, né? Era um negócio um pouco mais tenso, porque vários deles trabalhavam para alguns políticos que estão no poder aí, que eu não quero nem falar o nome, porque senão vou dar arrepio e talvez ver um refluxo aqui agora para citar os nomes. Então, e era bizarro, os caras só têm contato entre eles ali, sabe? Então, nesse caso mesmo é um mundo paralelo, né? No brasiliense mesmo padrão, de maneira geral, perfeito. Não interage tanto com isso. Faz sentido. Eu não sei, comigo, as pessoas que eu conheço, cara, tem um colega meu que é do Rio, mas já tá em São Paulo há mais de 25 anos já. Mais de 20 anos. 22, 23 anos. O resto, cara, é tudo de São Paulo. Cara, aqui a gente até brinca, né? Há uma diferença. Aqui na região onde a gente mora, na Zona Oeste aqui, a quantidade de brasiliense por metro quadrado é um negócio bizarro. Eu tenho um amigo meu que mora a 2 quadras daqui de distância da minha casa, que é amigo meu de infância de Brasília, velho. Só pra ilustrar. Bom, isso aí deve ter sido coincidência, né? Porque existe aquela coisa lá de imigrante, principalmente, quer dizer... O cara vai aí chama os irmãos, chama os primos vão pra lá, e aí chama os primos do primo, e aí gera aquela comunidade imigrante, onde todo mundo fala o mesmo idioma, tem a mesma cultura, não sei o que, isso é meio normal. É lógico que num caso de brasiliense não tem nada disso, né? É um pouco mais bizarro, É mais bizarro. Mas beleza, só uma coisa de live, ontem
eu assisti uma live que eu achei interessante, né? Foi a Buzina Live Festival. Eu assisti porque tem uma banda que tocou, que eu gosto bastante aqui de São Paulo, que é o 2 de 1. Que são 2 irmãos gêmeos, que os caras são incríveis, né? Então recomendo aí, já antecipando uma dica. Eu achei bacana porque a ideia do festival era angariar recursos para quem trabalha no backstage do mercado musical. Pro road, pro técnico de som, que essa galera tá sem receber nada também. Eu achei bem bacana a iniciativa deles. Então um salve aí pra eles. Beleza, eu acho que a gente pode fechar aqui, né? Beleza, então acho que a gente pode ir já aí pras recomendações, né? Hoje tem bastante. Tem? Manda bala. Então vamos lá. Eu tenho poucas. As que eu tenho são quase todas coisas que eu acabei mencionando aqui. Eu falei do Antônio Prata. Esse livrinho dele é bacana. É um que chama Meio Intelectual, Meio de Esquerda. É um livrinho de ensaios. É bem divertidinho, um livrinho fino e tal. E pra quem mora no bairro de Perdizes, em São Paulo, você vai se identificar com várias coisas dele. Segundo, eu vou recomendar um livro que chama Embassy Town. É de um autor que chama China Miéville. Como a gente está falando de idioma, é um livro muito interessante, é quase um ensaio sobre idiomática, sabe? Sobre idiomas. Recomendo muito esse livro, é um livro sensacional, só que eu não sei se ele tem edição em português. Mas, novamente, como é um livro sobre idiomas, eu não sei até que ponto uma tradução dele seria muito boa. Terceira recomendação, já que a gente falou de Star Trek, o Star Trek Picard, que eu achei que é a melhor série do Star Trek nos últimos anos. Essa aí eu acho que recomendo, tá no Amazon Prime. E a quarta recomendação... Tem duas, né? E a quarta é um outro podcast de uns amigos meus, que esse é justamente bom, é um uso bom do seu tempo livre, né? Que é o Raio Laser, que eles falam sobre quadrinhos. Os caras são muito bons, né? Depois a gente vai postar o link daí nas nossas redes, e são parceiros nossos aí também. Então fica aí a dica. E aí, André, alguma coisa pra gente? De recomendação? Cara, eu não vou nem livro, nem nada disso. Eu vou falar de uma live sensacional que vai rolar toda quinta-feira. Se chama A Live do Bozo. Se vocês seguirem esse senhor distinto, alcunha de presidente da República, você tá trolando a gente, cara. Hã? Você tá trolando a gente, isso é desagradável, cara. Porra, cara, mas é sensacional. Porque, só, eu sou muito fã de stand-up comedy. E esse cara é sensacional. Eu não vou dizer o nome dele não, mas se você olhar no Twitter, Trend Topics da caralha, é sempre quinta-feira. O cara fala sobre como ele reage às 12 mil pessoas mortas no país que ele comanda, como ele faz um churrasquinho maneiro. E daí? Ele dá dicas de... Não, o churrasco foi fake news. Ele andou de jet ski. Mas calma, todo churrasco hoje que ninguém tá junto é fake news. Ele anda de jet ski... Ele fala, tá ok. É um cara super esclarecido. Então, quintas-feiras, no Twitter, galera, vamos rir. Quinta-feira à noite eu jogo RPG. Cara, chorar já passa. Porra, tudo bem. Isso não é pra você, é pros nossos 3 ouvintes. Cara, eu prefiro plantar bananeira e dormir, cara. Mas tudo bem. Tá aí minha dica. Ninguém disse que tinha que ser boa. Bom, eu tenho uma recomendação, certo? É um livrinho que eu li faz vários anos atrás. O autor é o Lawrence Lessig. Ele chegou até a ser disputar para ser candidato a presidente dos Estados Unidos, tudo. Né? Chama Free Culture. Tá? Ele trata um pouco mais do aspecto legal. É um livro meio antigo já para esse tipo de assunto, 2004, que ele trata justamente a influência das grandes companhias de mídia usando legislação, certo, para afetar a cultura. Porque é aquela coisa, de certo modo, em termos de cultura, a gente está num momento que a gente tem que escolher, viver numa utopia ou numa distopia. Né? Isso em todos os sentidos, mas principalmente no aspecto cultural. Então a gente tem Facebook, Google, que tá... Porra, os caras dominam tudo. Se eles quiserem fechar alguém, eles fecham, certo? Se quiser assim, ó, você não vai falar mais nada, você some do mapa. Né? Não interessa o quão famoso você é. E esse livro trata um pouco dos aspectos legais, é um livro bem interessante. E meio assim, e é meio antigo, né? Até que a discussão fugiu um pouco. Ele fala sobre lei de copyright, né? Principalmente para a questão digital. Tá? Então é um livrinho que eu gostei bastante quando eu li, uns 10 anos atrás. Eu recomendo aí pro pessoal. Eu vou recomendar outra coisa que eu vi essa semana. Tem o filme lá do Stanley Kubrick, né? 2001, Odisseia no Espaço. Todo mundo conhece, famoso, não sei o quê. Alucinante o filme, é do caralho, tudo. Muita gente só gosta do filme porque é do Stanley Kubrick. Se você falar que é uma bosta, acabou tua vida social, né? É do Allen. Fala assim, né? É do Allen. Se falar que é do Allen, fodeu.
né? Então, mas assim, tem um sequel, né, que é baseado no livro do Arthur Clarke, que é o 2010, é um filme de 84, certo? É um filme mais convencional, né, não é revolucionário que nem foi 2010, tudo, mas é um filme espetacular. Eu tinha assistido esse filme uns 25 anos atrás, essa semana eu fui lá e assisti de novo. É espetacular o filme, tá? Um filme pouco conhecido. A de Lambuja, então, eu já li os livros, né? O 2001, 2010... Já leio os livros. 2069 2061, e 3001. 3001, exatamente. É 2069 ou 2061? Então, vamos ver aqui. Eu acho que é 2061. Bom, tudo bem. Faz mais sentido, né? Eu botei um 69 no meio aí. É, 2061. Até que o 69 não é ruim, né? Não é mal, né, cara? Beleza, então. Galera, algo mais? É, 2061. Tem em português também. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar. E aí, vambora. Cara, eu tô com um dado aqui da Globo. Eu não devia ter dito o nome dessa distinta empresa. Mas vou dar só um exemplo. Como o poder das lives, tá? A Ivete Sangalo fez uma... E aí é mainstream mesmo. Ela fez a live dela com a família e tal. Ela teve dados 270 mil menções durante a live dela. Eram 2.200 mil twitters por minuto. Cara, ela foi Trend Topics no Twitter. Quanto disso não foi bot, hein? Não sei, calma. Ela foi primeiro lugar no Trend Topics no Brasil e no mundo. E ela teve só 2% de rejeições, sentimentos ruins na internet e 98% a favor. Ser ou não ser bot, eu acho que isso é excelente pra gente falar num futuro podcast. Perfeito. Porque eu tenho dados aqui de celebridades como Barack Obama. Cara, o Facebook do cara, 82% era um bot. Do Trump, até onde se pôde medir, tava nessa base. Então, assim, só bot, né? Você tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores nas suas redes e realmente... Você não tem ninguém. Todos são bots, né? Exato. Gabinete do ódio lá de Brasília é praticamente só bot. E aí, a minha recomendação Minha recomendação no final disso aí vão ser os robozinhos que a gente pode gratuitamente fazer bombar a sua rede social. Mas é para outro capítulo. Beleza. Beleza então, galera. Como sempre, foi um prazer aqui estar com vocês. Mais esse episódio do Quina do Mundo. Maravilha. Boa semana aí pra vocês, hein, meu? Boa semana. Valeu, galera. Vamos lá, um abraço. Continue acompanhando aqui no Mundo, aqui no seu tocador de e fiquem em casa. E já teremos novidades, tá? Então, um abraço. É isso aí. Falou!